Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Mesmo assentados, mas com reverência à palavra do Senhor, vamos ler dos versículos 1 até o 11. Diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria, ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que dissessem: Temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Amém. Até aqui. Oremos. Santo Deus, obrigada pela Tua palavra. Obrigada por esse tempo, Pai, quando paramos tudo para refletir no Teu querer, na Tua palavra, na vontade do Senhor para nossas vidas. Fale conosco, Pai. Pedimos a Tua bênção para esse tempo. Continua nos edificando, no nome santo de Jesus. Amém. Uma palavra que apareceu várias vezes lá no retiro é carne. Fugir das paixões carnais. E aí a gente lembrou o nome da festa que está acontecendo nesse feriado, né? Chamado feriado de Carnaval, Festa da Carne. A gente vai aprendendo muito. Então a gente falou sobre isso na sexta-feira, no sábado. E ontem mesmo à noite, Deus já me deu uma direção. E a gente conseguiu já começar a transmitir lá no culto, né, no retiro. A orientação: deixar as vontades da carne, porque nós somos seres espirituais. Nós nascemos do Espírito Santo. Nós somos guiados pelo Senhor. E aí Ele desvenda para nós a mente do Senhor. Ele traz entendimento que vem de Deus. E as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E as pessoas que são naturais, que não têm o Espírito Santo, não têm comunhão com Deus, não discernem as coisas espirituais. Para eles são loucura. Então, algumas posturas nossas cristãs não são bem vistas pelas pessoas que estão submetendo às paixões carnais. Estão dando espaço para as paixões carnais. Ou mesmo para pessoas que são adeptas
da festa da carne. Então a gente precisa ter essa sabedoria também. E o tema hoje, olha só, da pregação: as marcas de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então chegou o momento de falar sobre o Espírito Santo. Sobre o Espírito Santo. E aí Deus nos guiou para falar através do exemplo de Estevão. É isso. Quantas coisas a gente aprende com ele. Muitas características estão ali. E eu gostaria de estar lembrando com os irmãos e irmãs essas características, para que nós possamos nos consagrar ao Senhor, possamos nos fortalecer nessas características, olhar como elas estão em nós e buscar no Senhor fortalecimento. Amém? Joia. Então vamos começar. Primeira característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo, movida por Deus, dominada pela presença do Senhor, é que ela tem uma moral irrepreensível. Olha que precioso que é isso. No versículo 3 diz para escolher pessoas, para ajudarem ali o que hoje para nós é ação social da igreja. Mas poderia ser qualquer pessoa? Não, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, que seriam encarregados desse serviço. O que a gente vê? Bom, deixa eu começar a focar aqui, né? Homens de boa reputação, que não têm tendências morais. Olha que lindo. E não há, deixa eu ver aqui, Estevão tinha boa reputação, não era envolvido em escândalos, nem podia ser acusado, pois sua vida era reta e santa. Assim deve ser a gente, amém? O Senhor está falando. Os cristãos não estão isentos de cometer deslizes, é verdade, somos humanos, frágeis também. Mas a busca de uma vida correta e irrepreensível é um sinal do Espírito Santo em nós. Precisamos ter essa marca, essa característica. Para concluir esse primeiro ponto, uma pergunta vem para nós. Será que hoje em dia os cristãos e cristãs estão preocupados em ter uma moral irrepreensível? Que Deus nos permita responder na sua presença. Segunda característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo: ser uma pessoa motivada para a ação social. Não tem discrepância. Essas pessoas que foram listadas, né, foram recrutadas, e ali a gente viu várias características no versículo 3, como precisariam ser. Elas seriam encarregadas deste serviço de distribuição, de servir à mesa. Mulheres viúvas estavam ficando sem assistência, estava faltando pessoas. Então não há discrepância. Estevão, cheio do Espírito Santo, foi eleito para um trabalho social. Não há incompatibilidade entre o social e o espiritual. Antes, porém, a ação social é consequência de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, que se preocupa com o próximo e se move para ajudar, socorrer, estar junto da outra pessoa. E mais, até mesmo para a ação social, se a gente observar a rotina que a gente tem na igreja, todo último sábado do mês é dia da entrega da cesta básica. Você pode ajudar, desde oferecer mantimento, alimentos para compor as cestas. Você pode ajudar se voluntariando dentro do Ministério da Ação Social. Você pode ajudar intercedendo pelos agentes do Ministério, amém. Pelas pessoas que são assistidas, amém também. Você pode vir, orar, interceder enquanto está sendo feita também a entrega das cestas. Antes da entrega das cestas é feita uma devocional. As pessoas são apresentadas, vou inverter.
A fé em Deus, a mensagem do Evangelho é apresentada às pessoas. Você pode interceder para que esses corações possam se abrir para o Senhor e viver uma vida de comunhão, aqueles que ainda não vivem, viver uma vida de comunhão profunda com o Senhor. E já tem gente vindo à igreja na escola dominical. Venha também para interceder por essas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Terceira característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que tem carismas espirituais. Vamos ler o que está no versículo 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Esse aqui é um versículo até complementar aos outros que a gente já leu. Estevão fazia prodígios e grandes sinais. Era um carisma, era uma habilidade vinda do Espírito Santo, claro que era. Agora, como ser cheios do Espírito Santo? Através da oração, da busca da presença do Senhor. Precisamos ser intensos na prática da oração. Precisamos conhecer o Senhor através da leitura bíblica, da oração. Precisamos conhecer o Senhor e sermos cheios da sua presença. A palavra de Deus diz também que Ele cresça e que nós diminuamos. Amém? Conforme a gente ora, a gente se esvazia de nós mesmos. Precisa ser assim, para o Senhor governar a nossa vida, para o Senhor nos encher da sua presença, para que Ele realize através de nós prodígios e sinais. Glória a Deus. Que Ele cresça e que nós diminuamos. Que as marcas do Senhor sejam vistas em nós. Mas o nosso eu, pecador, precisa diminuir. E o nosso ser precisa ser transbordante da presença do Senhor. Cada vez que a gente se unir como igreja, para nos humilharmos diante do Senhor, Ele vai derramar a sua presença. Amém? E a presença do Senhor vai transbordar. E o Senhor realizará o quê? Prodígios e sinais. Para a glória do seu nome. É para a glória do seu nome. Amém? Havia abundante unção sobre Estevão. Isso era perceptível. Era cheio da graça de Deus. Porque tinha uma simpatia contagiante. Pensa comigo. Não é gostoso a gente cumprimentar alguém e ver um sorriso no rosto, uma acolhida atraente, simpática. Isso também é fruto do Espírito Santo. Amém? Um coração feliz, um coração em paz, um coração em comunhão com Deus e com a família da fé. Celebra o encontro com os irmãos e irmãs. Por isso que a gente via em Estevão, nesse testemunho aqui, uma simpatia contagiante. Porque ele se via parte da igreja e ficava feliz em encontrar as pessoas. Ele era cheio do poder de Deus, o dunamis, uma força miraculosa, mas é poder de Deus. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. E assim ele realizava prodígios e sinais. Fazia grandes sinais, grandes obras que tinham um fim específico. Glorificar a Deus. Glorificar a Deus. O Senhor tem aqui para nós, Igreja Metodista Central em Cunha, coisas grandiosas, gloriosas, porque é o perfil dele. Amém? Amém? O que nós precisamos fazer para viver isso, gente? Joelho no chão, nos humilharmos diante do Senhor, nos esvaziarmos de nós mesmos e buscarmos a presença do Senhor, mais do Senhor, mais do seu domínio, mais do Senhor. Precisamos nos unir como igreja em oração e o Senhor fará a sua obra. Amém? Difícil isso? Não. E o Senhor está falando. Tenhamos sabedoria, prudência, zelo de praticar em nome de Jesus. Para concluir esse texto, essa parte desse trecho,
Você tem buscado esta marca da pessoa cheia do Espírito Santo? Ela também é atual e necessária. Quarta característica, é uma pessoa que tem sabedoria espiritual. Olha o que diz o versículo 10. Não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Ele falava através do Senhor. O Senhor impulsionava. Era Deus falando através de Estevão. Por isso ele tinha uma sabedoria que não vinha dos livros, não vinha do ser humano, vinha do Senhor. E o Senhor quer que a gente deseje também ter essa sabedoria. Amém? Vamos buscar no Senhor. A unção do Espírito Santo não é irracional ou simplista, não é isso. E Estevão dialogava e persuadia com sabedoria. Trazia argumentos necessários para despertar interesse, trazer conhecimento e provocar as pessoas a darem uma resposta. Na sua conversa, ficava claro também que Estevão conhecia bem a palavra do Senhor. Lembra que ele foi acusado? Está lá no versículo 11. Como se ele mentisse, né? Como se ele falasse blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Ele faz uma defesa no capítulo 7. Olha o tamanho do texto. É Estevão falando que ele cria em tudo aquilo que foi revelação de Deus, através de Moisés também. Ele vai contando a história de Israel, tudo. Então ele não descartou nada. Só que ele falou, mas eu creio também em Cristo, que foi profetizado no Antigo Testamento, e vocês o rejeitaram. Ele falou assim. Isso incomodou pessoas, né? E aí ele foi condenado à morte, ao apedrejamento. Ele não escondeu a sua fé. Estevão tinha sabedoria espiritual. Nós vamos ter sabedoria espiritual através da oração, do jejum, que é uma renúncia de nós mesmos no governo da vida, e da leitura da palavra do Senhor. Na leitura da palavra, o Senhor nos molda, o Senhor vai transformando, Ele muda o nosso jeito de pensar. Amém? O Senhor fala. O quanto você conhece da palavra de Deus? E olha a sabedoria de Estevão, como tem sido as suas conversas. A sabedoria espiritual tem sido uma marca já na sua vida. Que seja um dos alvos espirituais para você neste ano, em nome de Jesus. Amém? Amém. Quinta característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa que tem um testemunho destemido, sem medo de falar. Capítulo 7, versículo 2, Estevão diz, na sua resposta, varões, irmãos e pais, ouvi. A área pública, né? A vida pública, na época de Estevão, era exclusiva dos homens. Então, a liderança ali eram homens. E ele se dirigiu a eles, dizendo, varões e irmãos, vocês que são da minha geração, vocês são meus irmãos, eu me dirijo, eu estou falando com vocês. Vocês me acusaram, agora eu vou responder. Mas estou falando também com vocês pais, que são os mais idosos, os mais experientes, que também faziam parte do Sinédrio. Era reconhecida ali naquela época a sabedoria e experiência dos mais idosos, coisas que vieram se perdendo com o tempo, mas que é necessário no meio cristão. Amém? Amém. Nós somos o luzeiro do mundo. A gente não precisa repetir os erros que outros lugares estão cometendo, em nome de Jesus. Então, no capítulo 7, a gente vê que Estevão tomou a palavra, não se intimidou,
Mas ao invés de responder perguntas que poderiam lhe fazer, ele discorreu com conhecimento e sabedoria, mostrando a amplitude do Evangelho. Contou sobre a origem de Israel, a gente já comentou aqui, a libertação do Egito, falou também sobre o tempo de Davi, Salomão, construção do templo, mas confrontou os ouvintes pelo fato de terem rejeitado o Messias. O que a gente aprende? Que pessoas cheias do Espírito Santo não podem perder a oportunidade de testemunhar a Cristo. Eu gostaria de dar um exemplo que a gente deu lá no acampamento. Quando Deus colocar no seu coração, no meu coração, uma palavra para evangelizar alguém, para instruir, uma palavra dele, no nosso coração, nós falarmos, sem medo, com todo respeito, com todo amor, com zelo, mas sem medo. Agora, falar assim, sem medo, vou até dar um exemplo, tá? Sem timidez, sem gaguejar. O Senhor me deu uma palavra para compartilhar com você. E aí você fala para a pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque como o Senhor falaria? Com amor, com respeito, gaguejando? Não. Amém? Nós vamos entregar com todo zelo, com todo amor, com todo cuidado, uma palavra que é do Senhor. O Senhor vai nos usar. Amém? O Senhor vai nos usar. Essa palavra, eu quero te dizer, principalmente em qual momento? Para evangelizar. Não tenha medo de testemunhar o Senhor. Como Estevão não teve. Ele argumentou a partir do que era igual aos seus ouvintes. Vocês creem no Antigo Testamento? Estou sintetizando aqui, né? Na lei de Moisés? Eu também creio. Mas não parou ali a revelação do Senhor. Eu creio em Cristo também. Está vendo? Ele argumentou certinho. Ele conquistou o ouvido dos seus ouvintes. Mas ele trouxe a novidade do Evangelho. Que nós tenhamos sabedoria vinda do Senhor para testemunhar. Amém? Sexta característica, nós vamos até a sétima e aí a gente já conclui. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem também uma visão que é fora do comum. Poucas pessoas têm, mas aquelas que são cheias do Espírito Santo têm visão que vem de Deus. E se você observar nos momentos finais da vida de Estevão, a gente pode acompanhar nos versículos 55 e 56, capítulo 7. 55 e 56, olha o que diz. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Como a gente falou, ele estava nos seus momentos finais de vida, diante dos seus algozes, as pessoas que iriam apedrejá-lo, e o fizeram. No momento de grande desafio, ele se entregou à situação. Ele falou: ai de mim? Não. Está escrito que ele chorou? Não. Tudo bem, só para a gente imaginar a situação. Ele olhou para o chão de cabeça baixa e falou assim: o que vou fazer para a vida? Não. Ele se viu como a vítima? Não. Ele olhou para o lado falando assim: está na força humana, quem que eu vou falar agora para agir aqui em meu favor? Foi isso que ele fez? Não.
Ele falou assim, a força está comigo, então eu que vou resolver, vou dar um jeito. Foi isso que ele fez? Não. Ele olhou para as alturas, para cima, para o céu. Amém? Ele está nos ensinando, qualquer que seja o desafio da nossa vida, não fique de cabeça baixa. Não dê o primeiro passo procurando solução nas pessoas. Busque no Senhor. Amém? Busque no Senhor. Olha para cima. Fale com o Senhor. Mostrar o que está. Cheio do Espírito Santo, capacitado por Deus, ele olhou para o céu e viu a glória de Deus. Viu a glória de Deus. Eu queria lembrar uma mensagem que a gente já falou na reunião de oração de quinta-feira, né, um tempo atrás. A gente ter um alvo nas nossas orações, o nosso tempo com Deus. A experiência daquele dia da reunião de oração foi aquela de Moisés e Arão, quando o povo reclamou para eles no deserto que não tinha água. E aí ele falou assim, eu não tenho água, é com Deus mesmo que eu vou tratar esse assunto. E aí ele foi num lugar particular e foi orar ao Senhor. Ele orou até ouvir o Senhor. Amém? Quanto tempo a gente tem dedicado de oração? E qual tem sido o nosso objetivo na oração? Só falar ou ouvir o Senhor? Mas o texto também fala que ele viu a glória do Senhor. E aí o Senhor falou com ele. Que isso possa servir de inspiração para nós. Já são duas experiências aqui para a gente intensificar a nossa vida de oração. Afinal de contas, até para sermos cheios do Espírito, precisa de oração. Até que a glória do Senhor seja derramada sobre nós e nos encha do seu Espírito e nos faça transbordar. Anota isso. Anota a experiência de Esther. Anota a experiência de Moisés. Não vou lembrar o capítulo, veja em Números. Anote. Orar até ter experiência com a glória do Senhor. Orar até ouvir a voz do Senhor. Amém? Amém. Em nome de Jesus. O que mais tem nesse texto? Ele viu a glória de Deus. E Jesus que ele estava testemunhando, ele viu a direita do Pai. Ele viu a direita do Pai. O Senhor aqui honrando ele, num momento de desafio na vida, determinante. O Senhor honrando, lhe dando suprimento. Suprimento? Sim. Ele estava sendo capacitado pelo Senhor. E o que ele fez na sequência? Testemunhou, anunciou a visão para os seus algozes, para lhes dar a oportunidade de ouvir a palavra. Eis que vejo os céus abertos, e disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Cheios do Espírito Santo, a gente supera as nossas limitações. Amém? O Senhor pode nos usar, pode fazer a gente fazer coisas para a sua glória que a gente nem imagina hoje, mas o Senhor quer nos usar. Amém? Vamos buscar no Senhor, sermos cheios do Espírito, vivemos conforme o exemplo que temos em Estevão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Concluindo, a sétima característica de Estevão. Deixa eu olhar aqui. Capítulo 7. Eu vou ler 2 versículos, 59, para a gente ver a cena. Amém?
mensagem está nos 60, mas vamos no 59. Ele apedrejava o Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Uma pessoa cheia do Espírito Santo segue o exemplo de Jesus. Jesus na cruz falou isso, não foi? Pai, não lhes impute este pecado. Estevão, no seu momento de morte, ajoelhou e clamou ao Senhor pela vida daquelas pessoas e intercedeu por aqueles que estavam lhe apedrejando. Não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Tem um texto que está na primeira carta escrita por Pedro, eu vou ler agora, no capítulo 2, versículos 20 a 24. Falando dessa questão da gente ser perseguidos por causa da justiça, é o mesmo contexto. Diz assim, 1 Pedro: Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas, se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Exemplos de Jesus. Que Deus nos molde, que Deus nos cure, que Deus trabalhe no nosso coração, que Deus nos enche do seu Santo Espírito e nos aperfeiçoe e nos capacite a seguir o exemplo do nosso Mestre Jesus, o nosso Salvador. Amém? Estevão não amaldiçoou aqueles que o estavam matando, mas pediu a Deus perdão para os seus algozes. Uma pessoa cheia do Espírito não revida o ódio com o ódio. Pelo contrário, procura aplicar o perdão. Concluindo, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa plena, preenchida, alguém que vê com os olhos espirituais e tem forças em Deus para vencer os desafios. Estevão conseguiu ver além deste mundo, viu o Senhor Jesus à direita do Pai, viu a glória de Deus e venceu. Foi fiel até a morte. Busquemos ser cheios do Espírito Santo. Busquemos ser pessoas plenas, preenchidas, satisfeitas em Deus. Busquemos ver com os olhos espirituais, ver além deste mundo, ver o Senhor Jesus à direita de nosso Deus e Pai. Vejamos
a glória de Deus, em nome de Jesus.